Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e estamos começando uma aula voltada para o terceiro ano do ensino médio. Lembrando que a aula de hoje está dentro da área do conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Para quem está acompanhando as nossas aulas de Sociologia do Enem, na sexta-feira, vai perceber que a nossa discussão está em torno do tema delinquência e criminalidade. Lá estamos falando de vários temas acerca da delinquência e da criminalidade. Mas na nossa aula aqui, voltada para o terceiro ano, vamos focar nesses dois conceitos. Então, na aula de hoje vamos identificar diversas formas de violência, física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Aqui também podemos observar que estamos trabalhando a mesma habilidade porque ela dialoga com o nosso currículo básico comum, que é a proposta voltada para o terceiro ano do ensino médio, que é o CBC de Sociologia. Então, começando, vamos falar sobre desvio e controle social. Quando a gente pensa em desvio, quais imagens vêm à nossa cabeça? Então, a gente às vezes está andando numa linha reta, seja de carro, de ônibus ou andando, e desviamos, ou seja, saímos da nossa rota. Assim, podemos pensar também a nossa sociedade, porque ela estabelece um conjunto de normas, de leis que devem ser seguidas, e quando essas leis não são seguidas por uma parcela da população, aí a gente fala que houve um desvio. Esses desvios, muitas vezes, eles podem ser enquadrados como crimes, porque há elementos, há normas que não podem ser quebradas porque elas vão contra o bem-estar da nossa sociedade. Então, se um conjunto de pessoas não seguem determinadas regras, elas são chamadas de desviantes. E dependendo dos desvios que essas pessoas têm, então elas são taxadas como criminosas. Aí, o Estado, ou seja, a nossa sociedade, por meio do Estado, vai estabelecer formas de evitar que esses desvios aconteçam. E aí, ela estabelece o controle social. Cria outras normas, ou seja, um conjunto de punições, caso você quebre as regras anteriores. Assim, vai criar um aparato institucional, a justiça, para poder julgar essas normas que você quebrou. Vai ter instituições que vão funcionar para evitar e até punir caso você quebre essas regras, por exemplo, a polícia. Então, assim, a gente vai ter esse controle social, que é uma forma institucional de manter o controle diante dos desvios que a sociedade comete. Fatores do desvio social. Então, se nós vivemos em sociedade, há várias explicações para interpretar os desvios. Então, por um tempo, houveram inclusive explicações biológicas, e já antecipando que são explicações que nós não aceitamos mais. Porque as explicações biológicas diziam que há indivíduos que já tinham a predisposição para serem pessoas criminosas. Então, aí há uma ideia de que, baseado nos traços físicos da pessoa, eles diziam que pelo tamanho da estrutura óssea, pelo formato do nariz, da orelha, a pessoa seria uma potencial criminosa. Porque dizia que ela não desenvolveu seus princípios, uma mentalidade própria de uma sociedade civilizada, porque ela ainda está na estrutura biológica primitiva. Então, isso a gente não aceita como explicação. Uma outra explicação biológica que também não aceitamos é que há fatores genéticos para justificar que uma pessoa seja criminosa ou não. Então, se alguém teve um parente criminoso, um antepassado criminoso, então, potencialmente, segundo essa teoria, essa pessoa também seria criminosa. Então, há um conjunto de fatores biológicos que diz que uma pessoa irá cometer crimes ou não. Então, a gente não aceita esse tipo de explicação. As explicações psicológicas, elas já dão um passo além. Elas ajudam a explicar, mas também há algumas limitações. Por exemplo,
A psicologia ela diz que há criminosos que têm doenças e que, por meio de alguns surtos, eles vão cometer crimes quando eles estão nesse estado alterado de consciência. Quando eles têm os surtos, eles saem do seu estado normal. Então, essas pessoas vão acabar cometendo crimes, vão cometer desvios que elas não cometeriam se elas não estivessem nesse estado de surto, por exemplo. E também, dentre das explicações psicológicas, vai dizer de pessoas, por exemplo, as psicopatas, que elas já têm uma predisposição para cometer algumas práticas que vão prejudicar outras pessoas. E com isso a gente pode pensar nos filmes e séries que a gente assiste, onde aparecem lá os serial killers, que são os assassinos em série, ou seja, que são pessoas psicopatas. Aí, aqui a gente vê que a psicologia ela ajuda a entender um perfil de criminosos, ela consegue explicar, por exemplo, traços de personalidade de presos, de pessoas que cometem crimes, e aí traçar perfis de se essa pessoa teria condições ou não de voltar à vida em sociedade após cumprir uma pena, por exemplo. Mas as explicações psicológicas também têm uma limitação porque elas não conseguem explicar todas as formas de crimes. Daí vem as explicações sociológicas. Porque a sociologia ela olha para esse cenário e tenta pensar explicações para além dos indivíduos. Então, analisar o indivíduo sozinho não tem como explicar os fatores de criminalidade, da sua delinquência, por exemplo. Aí vamos ter teorias sociológicas da criminalidade. Então aqui a gente vai ter algumas teorias da Escola de Chicago. A Escola de Chicago, ela vai dizer o seguinte, que nós vamos ter vários tipos de teorias que ajudam a gente a entender o fato de nós termos uma sociedade com crimes. Uma delas é a teoria ecológica. Nessa teoria, ela vai dizer que a sociedade, ela cria as condições para que as pessoas sejam criminosas. Então, se temos pessoas criminosas, temos pessoas que cometem crimes, é porque a sociedade criou essas pessoas. Porque sozinhas essas pessoas, elas não têm a predisposição, mas as condições estruturais da sociedade que vão possibilitar isso. A outra teoria é a teoria espacial. Aqui vamos pensar no espaço, na nossa cidade. Na teoria espacial, ela diz que a cidade ela é pensada como uma forma de exercer um controle social sobre as pessoas. Então, os prédios, as ruas, elas vão ser planejadas de forma que você possa exercer um controle sobre a população. E com isso a gente pode pensar até em outros exemplos, até mesmo fora da discussão da Escola de Chicago. Uma delas é a ideia de panóptico. O panóptico é uma ideia que se apresenta da seguinte maneira. É um controle absoluto, vamos imaginar uma torre. Aqui nós temos uma torre com uma luz. Eu não sei desenhar, então imagina que aqui é uma luz bem forte que vai cegar as pessoas. Então vamos imaginar no presídio que tem uma torre central e lá os presos não sabem se tem alguém observando ou não, porque essa luz forte está contra eles. Então sempre fica aquela sensação de medo. Tem alguém nos observando? Então nós não podemos fazer nada porque pode ser que tenha alguém ali. Então fica aquela sensação de estar sendo observado o tempo todo. Então se a gente pensar na nossa sociedade atual, onde nós estamos andando na rua, sempre fica aquela sensação de quem está nos observando, temos câmeras, ou seja, é um pouco dessa sociedade do controle, que ela vem um pouquinho a partir dessa teoria espacial, de uma cidade construída estruturalmente para pensar o controle das pessoas. Nós vamos ter também a teoria das janelas quebradas.
ela é interessante porque ela diz o seguinte: se uma rua ela tem janelas quebradas e as pessoas não trocam aquela janela, então você está transmitindo uma mensagem que você pode quebrar as outras janelas porque ninguém vai se importar. Aí, nessa teoria, diz o seguinte, que todo crime, mesmo que seja considerado simples, um delito pequeno, ele deve ser combatido com muita rigidez para coibir a possibilidade de um crime maior. Então, você mostra que nenhum crime é aceitável. Então, com isso, você cria uma sociedade muito rigorista. Então, que só pensa na punição independente do crime. Então, serão pessoas que vão ser tratadas como criminosas o tempo todo, porque nenhum delito pode ser considerado aceitável. E, por consequência, a gente vai ter a teoria da tolerância zero. Que agora já se pensa uma repressão policial muito mais forte. Nesse modelo, há uma forma de legitimar o controle que as forças de segurança exercem. Por exemplo, nós passamos a normalizar que estamos andando e, de repente, um policial para um jovem, um adolescente, para revistar a bolsa, sem ter tido nenhuma denúncia anterior, porque isso é pensado na tolerância zero. Nós não podemos aceitar nenhuma forma, nenhuma possibilidade de crime. E com isso, a gente volta para as nossas outras teorias aqui, fugindo um pouquinho da escola de Chicago. Por exemplo, a teoria da associação diferencial. Ela vai dizer o seguinte, que a nossa sociedade, nós temos vários grupos, e que, por isso, há fatores que influenciam se você vai ser criminoso ou não. Então, a pessoa vai pesar na balança. Se é mais interessante você cometer crimes ou em relação a seguir as leis, então você vai cometer crimes porque você pesou na balança. Você viu que é mais interessante cometer crimes. Se a gente for agora para a teoria da anomia, que parte das ideias de Émile Durkheim, que é um autor que nós usamos bastante, falamos bastante nas nossas aulas, que eu vou colocar só o sobrenome dele aqui, ó, Durkheim. Porque ele trata o seguinte, a nossa sociedade ela tem normas, essas normas têm que ser seguidas, e quando elas não são seguidas e a sociedade não está funcionando, então ela entra no estado de anomia, ou seja, faltam regras para manter o controle da nossa sociedade. A teoria da subcultura delinquente vai dizer que há subculturas delinquentes onde tem grupos que estabelecem como valores a própria violência. Então vamos pensar, às vezes, algumas facções criminosas, desde cedo eles criam valores como se você fosse uma pessoa melhor, mais bem-sucedida, se você for alguém engajado no crime. Então, essa também é uma teoria limitada porque ela só pensa a partir de um grupo, de grupos isolados, mas não dá uma justificativa para as várias formas de criminalidade. A teoria da rotulação, ela vai dizer o seguinte, vou apagar o Durkheim aqui para a gente não confundir. A teoria da rotulação, ela diz que o marginal, vamos pensar, o criminoso, ele só é essa pessoa porque ele foi rotulado. Então, ele não é um criminoso enquanto ninguém dizer que ele é uma pessoa criminosa. E a partir do momento que ele é identificado como criminoso, começam a nascer os estigmas. Então, da família, de amigos, a nossa sociedade vai tratá-lo como um criminoso e ele vai ter problemas na sua vida. E isso não acontece, por exemplo, com outras pessoas que cometem crimes, mas que não são taxadas como criminosas. Por exemplo, às vezes pessoas ricas que cometem crimes, mas porque não recebeu o título, o rótulo de criminoso, essa pessoa não vai sofrer esses estigmas. E a criminologia crítico-radical, ela pensa o seguinte, a nossa sociedade, ela
Ela cria determinadas condições para que algumas pessoas sejam criminosas, mas o foco da discussão aqui é pensar o seguinte: o Estado, ele cria estruturas de dominação, de poder, por exemplo, a polícia e a justiça, para atender os interesses da classe dominante. E com isso, alguns são taxados como pessoas ruins, como pessoas criminosas, e outros não, porque o Estado vai dizer quem é e quem não é. Então, a criminologia crítica ou radical, ela vai vir como uma forma de questionar o nosso modelo de criminologia, vai repensar as estruturas das instituições que punem as pessoas que cometem desvios. Então, quando a gente pensa no Brasil, há explicações sociológicas para o crime, seja a pobreza, a exclusão, o desemprego. Então, aqui, pessoas pobres, não quer dizer que todas as pessoas pobres cometem crimes, mas quando o Estado ele não garante o bem-estar da sua população, ele cria condições para que o nível e os índices de criminalidade aumentem. E, por consequência, o desemprego. Quanto maior a taxa de desemprego, maior a possibilidade das pessoas cometerem crimes, principalmente aquelas que têm que sustentar a família e não veem alternativas para conseguir isso. A impunidade, quando a gente vê que em um estado, vamos pensar o Brasil, onde tem pessoas que são tratadas de forma diferente e algumas cometem crimes gravíssimos, mas não são punidas, ou seja, a impunidade, então a gente vê que a justiça não está funcionando. Tem um problema. Justiça para uns e para outros não. Corrupção policial de agentes penitenciários. Então, prende as pessoas, mas os crimes continuam acontecendo porque os chefes do tráfico, por exemplo, continuam mandando de dentro das prisões. Se eles mandam de dentro das prisões é porque existe essa corrupção policial de agentes penitenciários que possibilitam esse poder que eles têm dentro dessas instituições onde eles deveriam estar somente encarcerados. O consumo de drogas nas diversas classes sociais. Então, se a gente assistir às nossas aulas sobre as drogas nas aulas do Enem, a gente vai ver que o consumo de drogas tem em todas as classes sociais e somente uma é punida. Atuação insatisfatória da justiça, então a gente vê que alguns são punidos e outros não. E anomia social, ou seja, nós temos regras, elas não são seguidas, não são levadas a sério, então a gente vê que nós temos um problema. Então, que sociedade é essa que propõe, que cria regras, mas não segue? Então, isso é uma das formas da gente pensar essas explicações para o crime no Brasil. Então, aqui, a gente não pode, quando a gente fala do mapa da violência e tal, a charge é para provocar. Então, a gente tem um conjunto de fatores que contribuem para a violência. Então, você não pode apontar e falar que é somente um item, somente uma resposta. E a solução não é a punição, mas a educação. Então, a educação é uma forma de combater a violência, ter uma sociedade mais respeitosa, com taxas de crimes mais baixas, porque é difícil a gente acabar com todas as formas de desvio, e também vamos pensar, por exemplo, as pessoas que já estão presas. A educação é uma forma de ressocialização. Então, as pessoas elas vão ser reinseridas na sociedade. Se pensarmos apenas nas políticas de punição, a pessoa ela comete um crime, é punida e volta, a reincidência para o crime ela se torna alta, porque a pessoa ela foi tratada como um animal. Quando a gente solta um animal que está bravo, ele ataca novamente. Então, não podemos tratar pessoas como animais. Por isso que a justiça ela tem esse papel de julgar e dar a sentença correta para cada crime. E convido vocês a aprofundarem o tema, estudarem mais, também assistirem às aulas voltadas para o Enem, onde aprofundamos mais os temas, e nos vemos na próxima aula. Obrigado.